Olá pessoas! Sabe, quando você tem uma coleção assim, um bocado grande, acaba tendo muita coisa que você quer comentar com as pessoas e não tem como. Então eu vou começar agora a fazer análise de alguns quadrinhos não muito recentes, que você pode achar em sebo, baratinho no Mercado Livre, OLX e sites de compra da vida, para ver se você se interessa e também para comentar mais de alguns personagens que eu gosto tanto do universo dos quadrinhos. E para começar essa série, vamos falar de ninguém menos do que o melhor herói de todos, pelo menos meu favorito. Lanterna Verde! Tá certo que é o Guy Gardner, né? Mas é o que tem pra hoje. Pois bem, se você não conhece o universo de Lanternas Verdes, que é uma coisa que eu não duvido, saiba que na verdade existem vários Lanternas Verdes. E no momento tem 6 do planeta Terra. E um deles é justamente o personagem que dá título a essa revista, que é o Guy Gardner, que é pessoalmente o que dá mais treta. E quando você vê uma revista com o título do personagem, você acredita que vai conhecer mais sobre esse personagem. E agora na fase de Renascimento, que temos 2 revistas de Lanternas Verdes fundidas aqui no Brasil, que temos a Lanternas Verdes, que trata do Simon e da Jéssica, e a Tropa dos Lanternas Verdes, que trata basicamente do Hal. Então ficamos com um pouco menos de atenção pro Guy, pro John, pro Kyle e pro restante da tropa. Então quando eu fui no sebo e achei essa revista com o nome do Guy como título da revista, né, Guy Gardner Pacificador, primeiro eu fiquei muito intrigado com o nome, com o subtítulo Pacificador, que eu já vou comentar sobre isso. Mas eu achei que seria uma ótima forma de conhecer mais o personagem, de saber mais sobre esse cara. Pois bem, pra quem não sabe, Guy Gardner é o terceiro Lanterna Verde da Terra. Ele é basicamente o mais impulsivo, o mais idiota, o mais porradeiro, o mais chato. O personagem é interessante, porém, se ele fosse uma pessoa, você não ia querer ser amigo dele, a não ser que você fosse um babaca. Ele tem um bar chamado Warriors, que no Brasil não foi traduzido, então por isso que eu tô falando em inglês mesmo. Bom, esse bar é um bar temático de super-heróis, então tem vários itens ali dos super-heróis do planeta Terra, e principalmente dos Estados Unidos. Então o chão é todo com azulejos, com os símbolos de alguns heróis. Tem algumas estátuas, tem algumas memorabilias de super-heróis. Então é um bar exatamente sobre os super-heróis, pelo menos enquanto na Terra, porque há uma fase do Guy Gardner em que ele se muda da Terra para o planeta base dos Lanternas Verdes e fica lá por um tempo. E lá ele refaz o bar dele para os Lanternas Verdes, e lá é um bar só de Lanterna Verde. Mas nessa história o bar ainda está na Terra. Pois bem, do que se trata essa história? Acontece em 2 planetas em guerra, Thanagar e Rania. Thanagar é conhecido como o planeta natal de 2 espécies bem interessantes do universo DC. Um é a espécie de Izamoth Kal, uma lanterna verde sensacional que eu ainda vou comentar aqui no canal. E a outra espécie é justamente os Gaviões, no caso, Thanagarianos, que é a espécie do Gavião Negro e da Mulher Gavião Shaira Hall, e toda essa trupe dos humanos porradeiros com asas. Já a Rania, eu não sei se foi comentado em outra história, mas são basicamente humanoides que conseguem mudar de forma. Então tem esse conflito galáctico entre esses 2 planetas. O motivo já foi perdido há tanto tempo que ninguém mais lembra por que estão lutando. Só que um acha a outra espécie nojenta, e um povo luta pelos seus deuses, o outro pelo seu modo de vida, e fica nesse bate-volta absurdo no espaço. Como é que o Guy Gardner se mete nisso? Bom, tem um Lanterna Verde chamado Gnort. Bom, tem um Lanterna Verde chamado Gnort, que é esse bicho que parece um cachorro, e o Guy Gardner faz muita piada com isso ao longo da história. E ele, na verdade, não se dá muito bem com o Guy. Só que, e por conta das circunstâncias da vida, acaba que o Guy Gardner vai ter que servir de pacificador para essa guerra muito louca que está acontecendo. Porque o Gnort recebeu na linha secreta do Anel chamada dos 2 lados da guerra, querendo um lanterna para servir como mediador da negociação, para acabar essa guerra de vez, porque mundos já estão sendo devastados por causa dessa guerra. Bom, então o Gnort vai ter que achar alguém para servir de mediador, né? Porque por algum motivo ele mesmo não pode ser mediador e não tinha mais ninguém disponível aparentemente, então o Guy vai ter que servir de pacificador. E justamente pelo seu jeito grosseiro de ser, isso vai acabar atrapalhando um bocado as negociações, e uma terceira força bizarra vai deixar tudo ainda mais complicado. Bom, vamos começar a ficha técnica da revista, né?
A arte e o roteiro são do Howard Chaykin, que é um cara que eu pessoalmente não conhecia. E sinceramente, quando você pega assim a capa, você vê esse Guy Gardner, né? E você pensa, poxa, legal, representa bem o Guy, né? Nessa pose bem máscula, bem olha pra mim, não sei o que e tal. Mas aí você vê a contracapa e já começam os problemas. A arte, ela é, no começo você viu os cenários e tal, ou seja, a primeira página já é uma lanterna central bem bonitona e mostra os guardiões, o Kilowog, essa lanterna, a Kanda. Aí vem o Hal e o Guile, e aí que você se liga que esse cara, ele faz cenários bens, ele faz uns cenários bonitos. Porém, quando o assunto é tratar de pessoas, principalmente humanos, ele tem um problema seríssimo. Porque quando ele desenha alienígenas, qualquer problema de anatomia que você possa ter, deixa passar, né? Porque são alienígenas e tal, então faz. Até o Kilowog dele é bonito, é bem maneiro. Porém, quando chega em humanos, é que tá todo o problema, que você repara toda hora que ele não sabe fazer cabeça. As cabeças dele são absurdamente quadradas. E a anatomia dele é muito esquisita. Tem horas que ele desenha muito bonito, tem horas que ele faz um desenho muito maneiro, mas tem outras horas que fica muito bizarro. Sério, tem umas poses muito forçadas. Eu não consigo entender. Na mesma página tem o Guy numa pose super normal, né? Super cotidiana, e uma pessoa numa pose que ninguém fica. Então, cara, em alguns momentos fica bizarríssimo. E várias vezes você vai parar a leitura, você vai se começando a pensar, como diabos esse cara tá vivo? Olha a cabeça dele, é um quadrado, ele é o Steve do Minecraft. E se você acha que o problema dessa revista tá só na arte, aí que começa a complicar de verdade. Essa revista foi publicada originalmente lá nos Estados Unidos em 2006, em 2 partes. E foi compilada aqui no Brasil nessa edição, Guy Gardner Pacificador, com a história completa. Então, quando você começa a ler a revista, ela já começa com um textinho, uma narração de fundo mostrando a bateria central, os guardiões, o Hal, o Kilowog, o Guy, a Kanda, e vai um texto e você começa a se empolgar, você começa a falar, isso aqui vai ser uma história dos lanternas, você vai aprender sobre os lanternas, você vai conhecer esses personagens, você começa a ficar empolgado, você começa a entrar na história. E a primeira edição é legal, é bem divertida, mas quando chega na metade da revista a coisa começa a degringolar de uma forma absurda. No finalzinho da primeira edição já começa a mostrar um terceiro lado na guerra, que é uma raça com poucos membros restantes, que é basicamente um grande culto a uma entidade das trevas. E ele começa a servir como uma terceira força na guerra, se aliando a um para atacar o outro e se aliando ao outro para atacar se aliando a um para atacar o outro e se aliando ao outro para atacar o um. E você começa a ter aquela noçãozinha, se você vê bastante filme e lê muito quadrinho, você tem aquela noção de que em algum momento eles vão se tornar uma ameaça maior e os dois lados da guerra vão se unir para enfrentar ele. O lado bom é que isso não acontece, não é tão previsível desse jeito, mas o lado ruim é que desenvolve de forma absurda. Porque no meio da narração das coisas que estão acontecendo, começa a mostrar que os spoilers do sangue dos inimigos e todo esse pessoal, todas as vítimas desse culto, tá formando uma massa no espaço, uma massa bizarríssima. E você começa a pensar que diabo de força é essa, né? Um negócio tipo o sangue do pessoal começa a criar vida e tal. E aí você fala, então isso aí vai ser a força maior que vai unir todo mundo por um bem maior, e no final não é nada disso. Na real, a revista inteira é não é nada disso, porque você começa a pensar, por que o Guy Gardner? Por que o Lanterna Verde mais descontrolado, o mais de poucas palavras e muitas ações, o que chuta a porta primeiro pra falar depois, foi chamado para ser pacificador? E justamente, por ter um textinho no início que mostra vários lanternas, você começa a pensar, ele vai mostrar que não chamaram Hal ou Kilowog por algum motivo, né? Eles estavam culpados, estavam fazendo alguma coisa, sei lá, pra chamar o Guy, eles vão participar da história, mas não, em momento algum o Kilowog ou o Hal aparecem. Então esse textinho introdutório não faz sentido nenhum, é só um texto maneiro pra te prender na história, mas os personagens que aparecem não vão aparecer. Enquanto que a Kanda é uma lanterna introduzindo essa história e ela tem ligação com a guerra, porque ela é de um dos lados da guerra e vai meio que ser a mediadora do lado dos Ranianos, enquanto vai ter uma outra dos Tanagarianos, que é uma personagem inventada que eu sequer lembro o nome, e o Hal e o Guy no meio, ela acaba tendo que se isolar da tropa pra focar nesse negócio da guerra. Porque tem todo esse negócio do orgulho do planeta deles e tudo mais. Porém, em dado momento, quando as negociações vão de fato começar, você já tá em um negócio que ninguém gosta do Guy, mas não tem motivo pra ele estar ali. E aí, quando começa a negociação de fato,
o Warriors é invadido por essa terceira força, né? Esse pessoal do culto e tudo mais. E a história inteira larga toda a guerra e foca no Guy tendo vingança com os Rhaenianos, com esse povo aí, com esse culto. E a revista foca pra isso, esquece a guerra, e a revista acaba sem dar solução pra guerra. No final, o Guy não pacificou porcaria nenhuma, ele foi buscar vingança contra o culto, e é o Guy, né? Então uma hora ele vai conseguir. Tá certo que no original a revista não se chama Peacemaker, né? É Collateral Damage, que é efeito, que é dano colateral. Mas de qualquer forma isso não encaixa na história, o nome não condiz com a história. E a história te dá uma sinopse, você acha que vai ser uma coisa, depois você passa a achar que vai ser outra, e no final uma terceira coisa completamente diferente. E a arte do cara também não colabora, apesar de que ele faz umas cenas de ação maneirinhas, tá? Ele faz um negócio maneiro, apesar de que no final não condiz muito com o Lanterna Verde. O Guy faz pouquíssimos construtos, os que ele faz não são muito efetivos. Tem um no final da história que é realmente efetivo e tal. Mas se você for achar essa revista por um preço legal, em um sebo, alguma coisa assim, não compra na internet que você vai ter que pagar frete, essa revista não vale a pena frete. Mas se você acha ela na internet, mas se você acha ela num sebo, alguma coisa assim, por baratinho, até R$5, né? Na época isso aqui saiu por R$6,90. Se você conseguir por uns R$4, R$5, leva e lê só até metade, que aí você vai ter uma ideia boa da tropa, vai conhecer o pessoal, vai conhecer o Guy Gart e tudo mais. Mas depois o negócio vai degringolando de uma forma absurda, nada faz mais sentido, você quer saber como a guerra vai terminar e não conclui. Essa revista simplesmente não conclui. Ela oferece uma coisa e não vende nada. E a arte desse cara também não faz sentido, todo mundo é quadrado, todo mundo é bizarro, as coisas não fazem sentido. Então, se você quer conhecer o Guy Gardner, até que funciona bem, né? Agora, se você quer conhecer os Lanternas Verdes, espera. Logo você vai conhecer eles. Ou ver o Cavaleiros de Esmeralda. É uma ótima animação sobre os Lanternas Verdes. Então, como fã dos Lanternas Verdes, eu fiquei um pouco decepcionado com isso aqui, né? Qualquer produção má, de péssima qualidade, sobre um personagem que você gosta muito, acaba te decepcionando. E foi isso que aconteceu com Guy Gardner Pacificador. É uma revista curta, com uma história insossa, uma arte medíocre, que se propõe a fazer uma coisa e acaba não concluindo nada. Bom, se vocês gostaram desse tipo de análise de quadrinhos mais antigos, de histórias fechadas e tudo mais, comenta aí, fala comigo o que eu posso melhorar, ou quais histórias você quer que eu traga aqui. Se eu tiver na coleção, eu comento aí pra vocês e faço as análises. Bom, eu acho que é isso. Eu vejo você no próximo vídeo e falou!